Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre o tumor que eu tive na hipófise e contar um pouquinho de como que foi o processo, cirurgia, recuperação, tudo. Né? Tem apenas, acho que 2 canais no YouTube que falam, 2 meninas, né, que falam sobre isso. O meu, no caso, foi um macroadenoma hipofisário. A hipófise é uma glândula que fica dentro da cabeça da gente, nessa direção aqui, né, do nariz. Central, né? Ela é central. E ela é pequena, então ela fica ali naquela região e ela manda os hormônios para o corpo para ter todo o funcionamento, né? Não sou bióloga e médica para explicar tão bem, mas é basicamente isso, né? Assim, em simples palavras. E eu não morava aqui, eu morava em Guarapari até 2022 e eu resolvi vir embora e comecei a trabalhar. No trabalho eu quis fazer academia, então comecei a fazer academia, mas vi que não estava emagrecendo. E nesse processo eu procurei uma médica que pediu alguns exames, né, e hormonais e tal. Então nesses exames apareceu uma alteração na prolactina, que é o hormônio que faz com que a mulher produza o leite para a amamentação. Eu não estava grávida, então não tinha porquê o meu hormônio estar alterado, né? Tinha alguma coisa anormal. Então conversando com ela, eu não sabia dos sintomas, assim, reais, né? A não ser alteração hormonal que não dá, assim, para perceber, né? Mas antes eu tinha muita dor de cabeça nessa região aqui, muita, era coisa assim, surreal de dor, parecia enxaqueca. Mas provavelmente poderia ser relacionado ao tumor. E o meu rosto, ele era muito redondo, parecia uma lua cheia, assim. Vou ver se eu consigo achar alguma foto e colocar aí pra vocês. E outro sintoma, eu tinha esse sintoma, mas eu não conseguia associar. Eu não menstruava, né? Eu parei de tomar remédio em 2021, então dali pra frente era tudo totalmente desregulado, então praticamente eu não menstruava, assim, por meses. Então, assim, deu essas alterações, mas eu nem me apercebi. Eu falei, não, deve ser o corpo ainda se ajustando e tudo mais, né? Coisa da minha cabeça. Então, também tive um pouco de perda de visão periférica, aquela visão que a gente tem lateral assim, né? A gente tem a lateral. Eu não... Tava começando a ficar estranho, tava meio escuro, assim, meio uma sombra, não sei explicar. E quando ela descobriu que esse hormônio estava mais alterado, ela pediu uma ressonância e fiz a ressonância, tá a foto aí. Essa bolinha branca, ela é o tumor e ele já estava bem grande, já estava pressionando o meu nervo óptico, porque ele passa lá atrás cruzando assim. É bem complexo. E teoricamente eu iria ficar cega, né, se eu permanecesse sem tratamento. E na mesma hora que ela pegou o resultado do exame da ressonância, ela já marcou para mim, ela mesma foi no guichê comigo para marcar com o neurocirurgião. Então fiz a consulta com ele. Na mesma hora ele falou, isso aqui é cirurgia, vou te dar o risco cirúrgico, você faz, a gente já marca, porque estava muito grande, era 3 centímetros e 0,6. Então, já marcou a cirurgia, já fizemos todo aquele processo, né? E eu preocupada, fiquei um pouco tensa, nervosa, com medo, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida. Então, assim, aquilo para mim foi bem atormentador, né? Foi bem, assim, me deu muita ansiedade, muito. Então, eu fiquei com medo, sim, eu senti medo, né? Eu tive... Mas não passou na minha cabeça que poderia ser câncer. Isso aí não passou, sabe? Eu fiquei tranquila com relação a isso. Eu fiquei com medo por causa da visão, porque eu não sabia o risco que eu corria. E depois de todos os exames prontos, de tudo certo ali, é que eu fui me perceber. Falei, nossa, eu poderia ficar cega assim a qualquer momento. E irreversível, talvez. Então, assim,
E isso deu medo, sabe? Então, no dia 29/11/2023, eu fui para fazer cirurgia. Meu esposo foi comigo, me acompanhou o tempo todo, ficou esperando acabar. Né? A gente chegou lá 1h da tarde. Eu fui entrar no CTI, na sala do CTI, era 10 horas da noite. Né? A cirurgia durou umas 4 horas, eu acho, 4 a 5 horas, porque é o acesso pelo nariz. Então, fura lá um osso dentro do crânio para poder acessar o lugar onde fica a hipófise e fazer ressecção ali do tumor. Não teve como tirar tudo, o médico me explicou. Não teve como tirar, porque ele poderia tirar até a minha hipófise, e aí eu ia viver à base de remédios o tempo inteiro, assim, o resto da vida. Então seria assim bem mais complexo, né, para poder fazer tratamento e tudo mais. Então eu fiz essa cirurgia, né, foi bem sucedida, a recuperação foi muito boa. Tive um dia de muita dor de cabeça, de sentir muita dor, porque eu não conseguia dormir. E foi algo assim, muito de Deus, assim. Deus providenciou tudo e eu me recuperei bem. Com 15 dias eu já estava trabalhando, dirigindo, já estava fazendo muita coisa, né? E Deus esteve ali comigo esse tempo todo, né? A gente tem que prestar atenção na nossa saúde, porque eram sintomas que a gente pensa, estresse, outra coisa, mas não, são coisas corriqueiras, mas que podem indicar algo um pouco mais grave, né? Então, assim, se eu não tivesse retornado para cá, talvez eu não teria descoberto esse tumor e talvez teria descoberto, assim, em cima da hora de tudo acontecer de ruim, porque ele vai crescendo, né? E ele cresceu muito. Provavelmente eu já tinha ele há alguns anos, mas nunca fiz uma ressonância, nunca tinha feito, né? Fiz a ressonância da cabeça, porque mostra lá, com contraste, com tudo, e apareceu isso aí, né? Que vocês viram aí na tela. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, a questão até dos médicos, né, eu não sei se eu posso falar os nomes aqui, mas foram médicos assim que foram enviados de Deus assim para mim, para que eu pudesse fazer essa cirurgia e correr tudo bem, né, e não precisou abrir o crânio, que eles fariam uma abertura lateral assim, se fosse por aqui, né, então foi pelo nariz mesmo, então põe uma câmera, tudo ali, ele mexe lá dentro e fica tudo bem. E a recuperação rápida. Então, assim, deu uma mudada na minha vida. E depois disso veio meu milagre, porque eu não podia engravidar. E eu engravidei e depois eu posso contar isso pra vocês melhor. Porque foi uma gravidez, assim, surpresa, né? E foi bênção, minha filha é uma bênção. E já tá com 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, vai fazer 1 ano e 7. E é uma bênção, mas foi assim um milagre. Tudo foi um milagre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque Deus foi muito bom conosco, né? Ele esteve conosco, a igreja orou, na igreja que eu estou frequentando, né, com uma amiga, eles se levantaram um clamor e o Senhor ali esteve comigo, né? A igreja orando, né, a gente orando, o grupo, né, do WhatsApp que a gente fez para poder passar notícia, o pessoal orando, perguntando. Então, assim, eu agradeço a todos, né, que tiveram nesse momento comigo, e se vocês assistirem esse vídeo, né, sintam-se abraçados, porque foi muito bom ter esse aconchego de todos aí. Então é isso, gente, eu vou deixar um versículo aqui, Salmo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E o Senhor agiu, né, no momento que a gente confiou, que a gente entregou, né, porque, querendo ou não, você mexe dentro da cabeça, é algo muito sério, tem que ser com um profissional muito bom, tem que ser com pessoas muito capacitadas para poder estar fazendo esse tipo de cirurgia na gente, né, e Deus
foi muito bom comigo e graças a Deus eu tô bem, né? Já passou uns anos, né? 23, 24, 25, 26, vai fazer 3 anos já a cirurgia, mas Deus foi muito bom com a gente, graças a Deus. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Depois vai ter mais vídeos aí, né? Se Deus quiser, eu vou estar gravando mais algumas coisinhas para vocês. Fiquem com Deus e até mais.